Hoje o nosso café é com Antônio Miranda, membro da Academia de Letras do Distrito Federal, que reservou um espaço na sua agenda para conversar com a gente. O sertão pernambucano recebe um maranhense que mora no Distrito Federal. Ele é professor, escritor, sua formação é em bibliotecologia e o doutorado em ciência da comunicação. Atualmente, ele ministra cursos e aulas no Brasil e em países ibero-americanos, como Portugal e Espanha. Antônio Miranda, bem-vindo ao nosso programa. Para começar a nossa prosa, eu quero que o senhor explique o que é a bibliotecologia. Bom, é uma disciplina bastante com tradição no Brasil. Ela começa no início do século passado, pioneira na América Latina, para ajudar a formação de profissionais para desenvolver e prestar serviço em bibliotecas de todo tipo, desde bibliotecas públicas, bibliotecas especializadas, científicas, etc. Além de escritor, o senhor também é escultor e dramaturgo. Como surgiu essa relação do senhor com esses outros tipos de artes? Começou muito jovem. Eu nasci no Maranhão, que é uma terra de poetas. Desde criança estou envolvido com a literatura, sempre me interessei. Mas muito jovem eu fui para o Rio de Janeiro e lá vivi em galerias de arte, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, frequentando o círculo de teatro, o pessoal daquelas vanguardas musicais da época, e segui acredito que uma vocação. Então, comecei a escrever poesia desde muito jovem. Hoje o senhor trabalha com tipos de tecnologia para a produção da poesia visual. Explica para quem está nos assistindo agora o que é essa expressão. Eu comecei nos anos 50 com o movimento do concretismo, lá no Rio de Janeiro, de Décio Piatari, os irmãos Campos. Me interessei por aquele novo tipo de poesia. Depois eu fui embora do Brasil e fiz exposições na Argentina, na Venezuela. E hoje em dia, com o advento das novas tecnologias, nós começamos a fazer uma poesia cibernética, levada para os meios de comunicação, mais da web, e via internet. E é o que nós estamos fazendo agora. E eu vim aqui à cidade justamente para ministrar uma palestra mostrando a tipologia desse tipo de poesia desde as suas origens. Porque ela não é nova, ela começa lá com os gregos, começa com os persas, começa com os chineses. Na década de 60, o senhor escolheu se exilar para poder se dedicar mais à literatura. Como foi essa fase da vida do senhor? Era uma época muito difícil, a ditadura militar. Eu estava já sabendo que em qualquer momento ia ter problemas sérios, ganhei uma bolsa de estudos para estudar em Caracas, na Universidade Central da Venezuela. Fui fazer biblioteconomia lá, bibliotecologia, como dizem os venezuelanos. E, paralelamente, eu fundei grupos de teatro, trabalhei com músicos, compondo peças musicais, viajamos por muitos países da América Latina. Então, eu sempre dividi a minha vida entre o campo profissional da biblioteconomia e agora a ciência da informação na pós-graduação, e esse outro lado meu, que é o da poesia. O senhor citou que tem escola de teatro na Venezuela, no Peru, e foi através de peças teatrais que o senhor ficou conhecido Brasil afora. Qual que é a peça, qual que é a criação do senhor que foi mais significativa em sua carreira? Eu fui para a Venezuela em 1966. Em seguida veio aquele movimento mundial de 1968, que virou o mundo de cabeça para baixo. No Brasil, acirrou muito mais a perseguição, a censura, E na Venezuela, ao contrário, era um país com uma liberdade de expressão absoluta. E eu tive a oportunidade de formar, na biblioteca em que eu trabalhava, um grupo de teatro. Esse grupo não tinha intenção mais do que fazer algumas apresentações, mas o êxito do nosso trabalho foi tão grande, com um espetáculo chamado Tu País Está Feliz, que era uma tomada de posição sobre o que estava acontecendo no país, na América Latina, principalmente na perspectiva dos jovens. E o espetáculo estreou em Caracas em 1971. E de lá para cá, aquilo se transformou numa escola de teatro, num instituto, e viajamos por mais de 20 países, ganhamos prêmios. E é lógico que eles não montam apenas espetáculos meus, apesar que representam meus espetáculos de vez em quando.
mas eles montam o repertório de teatro universal. Como foi ser colaborador de 3 jornais de países diferentes, como na Argentina, na Venezuela e aqui no próprio Brasil? Eu comecei, em verdade, no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, que tinha, naquela época, o suplemento dominical, que foi um paradigma, uma mudança de formato de jornalismo no Brasil. Reinaldo Jardim era um gênio, ele mudou a cara dos jornais no Brasil, e eu colaborei, escrevendo artigos sobre literatura, fundamentalmente. Eu ganhei um prêmio de viagem à Argentina nos anos 60, passei lá um ano e tive a oportunidade de colaborar com a revista, o jornal lá, que era La Nación, também o mais importante do país, a convite de amigos. E morando na Venezuela, colaborava com Imagen, que era uma revista literária muito importante. E de lá para cá, hoje eu trabalho mais em revistas na web, que é o que se faz hoje em dia, né? A forma de se fazer o jornalismo diferencia nesses 3 países? Muito. Naquela época, nós estávamos num mundo de transição, né? Logicamente, a Venezuela era um país que tinha condições econômicas privilegiadas por causa dos petrodólares, né? Muita tecnologia, muita liberdade. E já os outros países entraram em crise, entraram em ditaduras, e aí a situação ficou complicada para o jornalismo. Passaram a ter certas restrições, algumas dificuldades. E que é o que passava no Brasil, onde havia uma censura oficial, né? Que restringia. Mas isso nunca impediu que os jornalistas resistissem, tivessem até jornais clandestinos, não, que simulassem, encontrassem formas de enganar a ditadura, e a gente sobreviveu esses tempos todos, e acho que o jornalismo hoje é muito mais independente do que foi em outras épocas. Tomara que ele continue assim. Bom, falando em jornalismo, o senhor tem curso em jornalismo científico. Como é trabalhar com arte e com o jornalismo científico? O senhor tem influência dessas duas áreas? Olha, hoje a arte e ciência estão interligadas. Não há arte sem ciência, não há ciência sem arte. E não há ciência e arte sem tecnologia. É um tripé. Essas 3 coisas estão relacionadas. Eu nunca consegui distinguir uma da outra. Eu fui fazer comunicação na ECA, Escola de Comunicação e Arte da USP, onde havia realmente uma vanguarda no jornalismo brasileiro, no ensino de jornalismo brasileiro. José Marques de Mello, uma série de professores de nomeada, né? E lá eu fiz jornalismo científico porque eu venho da Embrapa. Eu trabalhei como cientista, como bibliotecário lá na Embrapa, na montagem do sistema de informação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E o jornalismo científico era a forma de levar a público conhecimento científico, qual é a forma mais adequada, mais orientada para o entendimento do público ouvinte ou leitor ou assistente, né? Como hoje se faz através da multimídia. Bom, o senhor fez graduação em um país, fez pós-graduação em outros, já percorreu mais de 40 países. É verdade. Qual é uma história que o senhor tem para contar mais interessante sobre essas andanças nos países mais exóticos? Olha, eu acho que talvez o país que eu me lembro assim, com mais estranhamento e ao mesmo tempo fascínio foi a Tunísia. Porque a Tunísia é um país muçulmano, mas naquele tempo, e ainda hoje, eu talvez um dos mais abertos, né? E aquele encontro de culturas, né? Você encontrar a cultura muçulmana, os vestígios de Cartago, onde começa o alfabeto, né, que a gente usa até hoje, dos cartagineses, né? Você ir às ruínas românicas, chegar até o deserto de Saara, para mim foi desvendar um mundo completamente novo. E na cidade de Monastir, que é uma cidade toda amuralhada, aconteceu um fenômeno extraordinário. Estavam filmando exatamente o Nazareno, um filme italiano sobre a vida de Cristo, e os árabes vestidos de judeus açoitando Cristo. Era muito estranha aquela situação. E eu até fiz um poema um pouco burlesco, porque, ao final, o diretor deu cheques para aqueles
chamados extras, que faziam o espetáculo, e eles correram para o supermercado para a multiplicação dos pães, comprando produtos no supermercado. É uma coisa bem moderna de um fato bíblico, não é? E qual é o país que mais se aproxima do Brasil? Olha, eu acho que é a Venezuela, porque é um país mestiço. A gente vai ao Peru, a gente sente que há ali uma hispanidade, há uma cultura indígena muito forte, a coisa no México, a Argentina é muito europeia, né? Tem pouca miscigenação. O Brasil é um país mestiço de todas as raças do mundo, né? Dependendo das regiões do Brasil, mas o brasileiro é mestiço, né? E a Venezuela também. A Venezuela é um país de imigrantes, muitos portugueses, muita gente da África, indígenas. Então você não sente guetos raciais como vê em outros países. Aqui todo mundo é misturado, todo mundo é assimilado numa cultura mais geral. Uma espécie de geleia geral, como se diz no Brasil. De todas essas viagens que o senhor já fez, como é que o senhor avalia o acesso à cultura e às artes aqui no Brasil? Esse é um problema só daqui do país ou existe em outros lugares também? Olha, eu não sei, olha, eu me surpreendo, por exemplo, eu vou ao Festival da Língua no México, um teatro de 3.000 lugares, cheio. Eu vou ao Festival de Poesia de Medellín, em praça pública, lá num parque, com 10.000 pessoas, até debaixo de chuva. E você vê aqui muitos eventos no Brasil, se não tiver música, não tiver festejo, é muito difícil você trazer as pessoas para a literatura. Eu acho que é mais fácil conquistá-lo hoje em dia pela internet, grupos mais fechados, do que efetivamente esse tipo de eventos abertos. A gente não tem uma disciplina. Eu estive, por exemplo, em Córdoba, na Espanha. Eles estão lá, um festival durante anos, formaram um público. Todas as sessões eram com um público multitudinário, muita gente assistindo. Nós temos algumas dificuldades. Lógico que há exceções, né? Eu mesmo organizei um festival em Brasília e estava com um teatro lotado. Mas isso é exceção, não é regra, não. Ao contrário, há poucos dias atrás, na Universidade de Brasília, um evento enorme, em homenagem a Cortázar, um grande escritor, e o número de pessoas era decepcionante. Bom, o senhor é nordestino, embora tenha ido embora aqui da região, muito novo, mas com certeza o senhor deve ter alguma obra, algum poema que lembre o que foi que o senhor viveu aqui. Então eu vou pedir para encerrar que o senhor leia o poema. Eu tenho muitos poemas sobre o Nordeste. Esse aqui não é propriamente sobre o Nordeste, é sobre a minha mãe, que era nordestina também. Eu escrevi esse livro, Despertar das Águas. O Maranhão, ao contrário de outros estados do Nordeste, tem muita chuva, muita água, é pré-amazônico, né? E eu escrevi esse poema sobre a minha mãe, que era uma senhora humilde, lá do interior do estado, uma mulher com convicções religiosas muito fortes, com uma visão de mundo de sacrifícios, porque essa era a realidade da mulher naquele tempo. Então, minha mãe morreu atribulada, relembrando o enxoval encardido, na gaveta entreaberta, seus desejos contrariados. As flores apenas vicejam e já sucumbem, desamparadas pela providência. Adiou todos os prazeres para satisfazer as vontades alheias. Seus joelhos penitentes e seus dedos de novenas rogavam pelos vivos com extrema devoção. Enxergando a família em desespero, acreditando no nascimento de estrelas e na eternidade dos cristais. Estava segura do aperfeiçoamento contínuo dos espíritos. Morte e vida seriam fases de uma mesma existência. Mas dizia não haver descanso algum depois da morte. Parabéns. Muito obrigado. O poema é lindo. A gente chegou ao fim do nosso café e da nossa prosa, infelizmente, mas a TV Caatinga agradece o senhor estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo. Espero voltar um dia, estou à disposição da Univasp, né, para continuar colaborando com os programas acadêmicos. Muito obrigado. Obrigada a você também que acompanhou mais um Entre um Café, uma prosa. Até o próximo programa.